Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Nossa gratidão a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida e estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elaine Melri, que é de Maringá, no Paraná, Terezinha Passos é de São Paulo, capital, Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia, Abádia Ferraz é de Governador Valadares, em Minas Gerais, Washington Modesto Costa é de Campos Belos, em Goiás, Dilza Flora é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos porque vamos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco. Ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade. Pedimos, Pai, que abençoes a Elaine Melri e família, também a Terezinha Passos e família, Alda Mota e família, também a Abádia Ferraz e família, Washington Modesto Costa e família, Dilza Flora e família, e todos os demais, Pai, que nos escrevem. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta e a fé que tem em Ti. Conceda conforme a Tua vontade as bênçãos a cada um, em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós estamos fazendo esta semana, falando sobre um Deus apaixonado e compassivo, nós, no domingo e também ontem, falamos aqui a respeito do amor de Deus, a compaixão dele, que nós encontramos relatados no Antigo Testamento. Agora, hoje, nós iremos falar sobre este amor compassivo, sobre essa compaixão demonstrada por Jesus quando ele esteve aqui na terra. E, como nós sabemos, Jesus ele veio a este mundo para mostrar como é Deus. Todos os atos de amor, de compaixão que Jesus teve para com as pessoas são os mesmos atos de amor e compaixão que Deus, o Pai, tem por todos. E até Filipe pediu, para que Jesus mostrasse o Pai. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco que vocês ainda não me conhecem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus ele veio para viver na prática o que é Deus para com cada ser humano. Então aqui no Novo Testamento, esse mesmo tipo de imagem que nós encontramos no Antigo Testamento, que nós já mencionamos aqui essa semana, é utilizado para representar a compaixão de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 3, ele diz que o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Deus é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Também o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, no verso 4, ele diz que Deus ele é rico em misericórdia e que Deus redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou. Então vejam, Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão, é um Deus de amor. E é isso que nós estamos aprendendo aqui esta semana na Palavra de Deus. Agora, quando Jesus esteve aqui, ele contou parábolas, ilustrando para que as pessoas pudessem entender o que Jesus estava dizendo. Ele tomava coisas simples, comuns que as pessoas conheciam, e ali contava uma parábola. E as pessoas então entendiam o que Jesus estava dizendo. Aqui em Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, no verso 27, nós lemos: o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Vejam, nós já comentamos aqui também a respeito desse senhor, que ele tinha credores, As pessoas deviam a ele, e um homem devia tanto que não tinha condições de pagar. E este homem foi levado à presença deste credor. E ele então implorou por misericórdia que o Senhor tivesse compaixão dele e o deixasse ir, que ele iria pagar a dívida, mas ele não tinha condições de pagar. Era uma dívida muito alta, altíssima. E então, como nós lemos aqui, em Mateus 18, verso 27, o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. É isso que Deus faz, irmãos.
A nossa dívida para com Deus era uma dívida impagável. Por quê? Porque Deus ele disse que se Adão e Eva comessem daquele fruto, o resultado seria o quê? A morte. E essa morte era a morte eterna. A perdição daquele momento que eles viviam, na presença de Deus todos os dias, eles estariam então afastados da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado ele causa separação entre Deus e o homem. E então essa dívida se tornou impagável. E Deus precisou enviar então o seu Filho Jesus para vir a este mundo e viver entre nós e morrer por nós. Por quê? Porque Jesus, como ser humano, quando ele aqui esteve, ele esteve como pessoa, como nós. Mas ele era Deus e é Deus. E então a natureza de Deus ela não morreu. Por quê? Porque Jesus ele tem vida em si mesmo. Ele disse que ele dava vida e tornava a tomá-la. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu na sexta-feira e no primeiro dia da semana ele ressuscitou. Por quê? Porque ele tinha vida em si mesmo. Mas ele pagou o preço do pecado. A dívida que nós não tínhamos como pagar, Jesus pagou com a sua vida, com o seu sangue. E também, quando nós lemos em Lucas capítulo 10 e no verso 33, Lucas 10, 33 diz assim: Então veio um samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Vejam, Jesus contando outra parábola sobre compaixão. Aquele homem que foi assaltado quando descia de Jerusalém para Jericó e foi deixado semi-morto à beira da estrada. E ali passaram um sacerdote, levita, e não atenderam aquele moribundo que estava ali caído. Mas um samaritano teve compaixão dele. E como todos nós sabemos, os judeus odiavam os samaritanos. Mas o samaritano demonstrou compaixão. Ele parou, ele cuidou daquele homem que estava ali, colocou sobre a sua cavalgadura e o levou a uma hospedaria onde ele pudesse ser cuidado e pagou para que cuidassem dele. Vejam, tudo isso o samaritano fez para com um judeu que estava ali caído, e o judeu odiava o samaritano. Então o samaritano teve compaixão. E também, quando lemos aqui em Lucas, no capítulo 15, Lucas 15 e no verso 20, nos diz assim: Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Vejam, mais uma parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, demonstrando compaixão. O pai poderia rejeitar o filho, mas não, o pai todos os dias olhava para a estrada para ver se o filho estava voltando. E até que um dia ele viu um vulto e era o filho dele. Ele correu, o abraçou e o beijou. Diz aqui a palavra de Deus que estava longe, cheio de compaixão, correu para o filho. Então é isso que Deus sente por cada um de nós. Deus, irmãos, ele não nos condena. Deus, ele está sempre pronto a nos perdoar. Deus, ele está pronto a nos salvar. Ele quer nos salvar. Portanto, não receiamos deste amor de Deus, não tenhamos dúvida. Corramos para os braços de Jesus. Não importa a vida que você tem vivido até aqui, o problema que você enfrentou, o que você cometeu, Deus está pronto a perdoar. Ele é um Deus compassivo, é misericordioso. E Jesus demonstrou isso aqui nas parábolas que ele contou. Em Mateus, no capítulo 9 e no verso 36, nos diz aqui: Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, olhando aqui as pessoas sem um direcionamento espiritual, estavam como ovelhas que não têm pastor, estavam perdidas. E Jesus, então, vendo essa multidão, teve compaixão delas. Assim também, Deus, ele tem compaixão de cada um de nós. Ainda em Mateus, no capítulo 14, e no verso 14, aqui a palavra de Deus, ela vem nos dizendo, Mateus 14, verso 14, diz assim, a palavra de Deus: Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Mais uma vez aqui, Jesus, vendo a multidão, estava ali aguardando Jesus. Elas sabiam que Jesus sempre estava por ali e a multidão se ajuntava, aguardando, esperando. E Jesus, vendo a multidão, diz aqui, teve compaixão dela, curou os enfermos. As pessoas iam a Jesus em busca de cura, em busca de solução de problemas que eles enfrentavam.
Assim como nós temos os nossos problemas e nós vamos a Jesus em oração, nós vamos a Jesus através do estudo da Bíblia. Ele curava as pessoas naquela ocasião, tinha compaixão, assim também Ele faz hoje. Ele nos cura, especialmente na nossa enfermidade espiritual. Jesus, Ele quer que nós tenhamos dentro de nós a certeza de termos sido salvos por Ele e que nós estaremos com Ele na eternidade. Em Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1 e no verso 41, a palavra de Deus diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Era aquele leproso que chegou para Jesus e disse: se queres, pode me curar. E Jesus disse: eu quero. Sim, irmãos, é o que Jesus quer. Ele tem compaixão de nós, de mim, de você. Ele sabe que nós estamos enfrentando uma luta muito grande, seja de enfermidade, seja de desemprego, seja de falta de coisas dentro de casa para comer, seja de problemas familiares, problemas com os filhos. Deus sabe e Ele quer nos curar, Ele quer nos dar a vitória. Mas para isso nós precisamos ter fé, nós precisamos buscar com um coração sincero, colocando diante dele o que nós estamos passando e estamos necessitando, e vamos aguardar com fé, não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos perseverar. Por quê? Porque Jesus, Ele é compassivo, assim como também Deus o Pai é compassivo. E ainda em Marcos capítulo 6 e no verso 34, Marcos capítulo 6, verso 34, diz aqui a palavra de Deus: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Então a Bíblia, irmãos, ela é cheia de passagens bíblicas demonstrando o amor e a compaixão de Deus por cada ser humano. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus, Ele é o mesmo. Deus é um Deus apaixonado por nós, é um Deus que nos ama e é um Deus que quer nos salvar. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Não tenhamos medo de Deus. Não vamos pensar que Deus vai nos castigar porque nós fizemos isso ou fizemos aquilo. Não, Ele está pronto a nos perdoar. É claro que consequências do que nós fizemos errado, elas podem vir. Isso é natural. Mas Deus nos perdoa e Ele esquece aquilo que nós cometemos. E se nós tivermos que sofrer as consequências, que soframos as consequências na certeza de que fomos perdoados e de que estamos salvos em Jesus. Também, ainda em Lucas, no capítulo 7, Lucas capítulo 7 e no verso 13, aqui nos diz a palavra de Deus: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Aqui foi quando Jesus se encontrou com aquela mulher lá, conhecida como a viúva de Naim, uma cidade chamada Naim. Estavam indo num cortejo para enterrar o filho. O único que ela tinha havia morrido. E a multidão estava triste, a mulher chorando, e Jesus disse para ela: não chore. E ele se moveu de íntima compaixão por ela. É assim que Deus nos trata, é assim que Deus demonstra o seu amor para conosco. E nós precisamos, irmãos, nos envolver neste amor de Deus. Somente aqueles que procuram ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade e se colocar nas mãos de Deus é que sentem esta compaixão e este amor de Deus por cada um de nós. E o próprio Senhor Jesus, Ele disse lá, falando sobre Jerusalém: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus sempre quis nos ter perto dele, próximos dele. Ele sempre quis nos proteger, mas como ele diz aqui, vocês não quiseram. Temos nós procurado receber de Deus a proteção, o amparo, o acolhimento, o carinho, a proteção? Temos nós simplesmente crido que Deus existe e que Ele criou todas as coisas, e nós não temos nos aprofundado no conhecimento desse Deus? Conhecer a Deus é ter relacionamento com Ele, é viver na presença dEle, estudando a Bíblia, orando e fazendo a vontade dEle em nossa vida. Deus, Ele tem compaixão de cada um de nós e Ele espera que nós tomemos a decisão de aceitar este seu amor por nós e a sua proteção que Ele nos oferece. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz:
Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.